Você sabe estudar inglês sem decoreba, internalizando o idioma de maneira natural e gradativa? Ah, não sabe? Então conheça o método Inglês Passo a Passo e comece hoje mesmo a aprender inglês. Oi, aqui é o professor Vladimir. Para quem ainda não me conhece, sou fluente em inglês há mais de 10 anos e possuo formação em letras português e inglês. Nesta aula, irei te explicar o método de ensino deste canal. Se você é novo por aqui, dê o primeiro passo, se inscreva e ative o sininho para receber semanalmente as aulas deste curso de inglês. E não esquece de deixar aquele like e compartilhar este vídeo, porque faz toda a diferença e ajuda demais o canal, beleza? Recado dado, então vamos para a nossa aula. Certamente, há diversas formas de se aprender um idioma e todas possuem seu devido valor. O método que trago para você foi desenvolvido com base em minhas próprias experiências como estudante e educador, ao que chamei de inglês passo a passo. Seguindo-o, você será capaz de aprender inglês de forma gradativa, caminhando um passo de cada vez sem correria. Para quem é o método inglês passo a passo? É para você que fica perdido sem saber por onde começar ou recomeçar seus estudos, não se identificou com aulas de alguma escola de idiomas ou que deseja aulas extracurriculares para complementar seu aprendizado, que estuda inglês por conta própria e gostaria de um professor para sanar suas dúvidas ou que quer economizar tempo e dinheiro, mas não abre mão da qualidade de ensino. Por isso, venha comigo agora. Garanto que, se caminharmos juntos, você estará cada vez mais perto de alcançar seu sonho de aprender inglês fluentemente. Se prepare para caminhar. Suponha que você é uma pessoa sedentária, mas que topou participar de uma corrida de rua. Como você se prepararia para esse desafio, já que não basta simplesmente colocar um par de tênis e sair correndo por aí? Você certamente precisará ir ao médico, fortalecer sua musculatura, receber ajuda de um educador físico, definir qual é o tempo necessário para treinar e somente então começar devagar, caminhando para depois correr. Podemos considerar também outras coisas, já que, mesmo que seja um esporte individual, talvez você queira uma companhia, colegas de corrida para compartilhar suas conquistas, e obviamente não pode faltar um bom par de tênis, roupas confortáveis e hidratação e alimentação adequadas. Viu como se preparar é tão importante quanto começar a correr? Nada o impediria de pular todas essas etapas e no dia do desafio participar da corrida. Mas sem a preparação adequada, você poderia inclusive prejudicar sua saúde por simplesmente sair correndo, sendo que antes era uma pessoa sedentária. Então, se você realmente quer aprender inglês, você também precisa se preparar, e são só 3 pontos antes de dar o primeiro passo. Ao estudar inglês, seja determinado, dedicado e disciplinado. Tenha DDD. Faça um plano de estudos que atenda a seus objetivos de aprendizagem e conheça qual é o seu nível de inglês. Já tenho no canal a explicação detalhada desses pontos. Deixarei os links no card e na descrição deste vídeo. Após esta aula, clique nos links e comece agora mesmo sua preparação. Não perca tempo. Assista essa aula até o fim. Além do método inglês passo a passo, tenho 2 dicas bônus para te passar que vão dar um up nos seus estudos. Primeiro passo: assistindo às aulas. Como já expliquei em outro vídeo, o aprendizado de idiomas é um processo longo que exige persistência, paciência e dedicação. Se você sair correndo, pulando etapas nos seus estudos, não digo a curto prazo, mas sim a longo prazo, garanto que você esquecerá tudo o que já estudou. De uma coisa é certa, no mínimo, você não entenderá algum conteúdo mais avançado que seu nível atual de inglês. Então, para que a pressa? Vá com calma. Por isso, estude cada aula pelo menos 2 ou 3 vezes. Na primeira vez, apenas escute atentamente cada palavra. Não tente repetir a pronúncia. Faça um esforço para controlar sua ansiedade e a vontade de praticar de imediato a pronúncia das palavras. Repito, não é o ideal tentar falar de primeira, mas se sua ansiedade e vontade for muita, tente repetir as palavras sussurrando. Fale bem baixinho e pelo menos tente escutar a pronúncia completa da palavra primeiro antes de sair falando, tá ok? A princípio, o mais importante ao assistir uma aula pela primeira vez é você se acostumar com o idioma e treinar sua audição, pois assim, quando for o momento certo de praticar sua fala em tese, você perceberá se está pronunciando as palavras corretamente. Essa dica é muito importante, principalmente se você estuda inglês sozinho, sem o auxílio de um professor particular ou de uma escola de idiomas.
Então escute cada aula com bastante atenção, estamos combinados? E talvez você se pergunte por que devo só escutar e não falar nada. Assim como o neném, que antes de aprender a falar, ouviu várias e várias vezes seus pais e familiares conversando com ele, você deve primeiro aprender a escutar. Escute atentamente as explicações e a pronúncia de cada palavra. Quando você se acostuma com o idioma, fica mais fácil desenvolver outras habilidades essenciais para o seu aprendizado: fala, leitura, escrita. E ao fazer a mesma aula pela segunda e ou terceira vez, você já terá internalizado todo o conteúdo e por isso será mais fácil praticar suas habilidades de fala, leitura e escrita. Praticando a fala. Em voz alta, repita a pronúncia das palavras e frases ensinadas. Assim você irá praticar a habilidade da fala, sua expressão oral. E aqui não vai importar se você por acaso falar errado. Entenda que durante toda a sua fase de aprendizagem do idioma, errar será algo perfeitamente normal. Não fique se julgando por isso. Até nativos podem falar errado, e fora da sala de aula, o que importa mesmo é a mensagem, é aquilo que você pretende falar e não necessariamente a forma como você fará isso. Se você falar frases gramaticalmente incorretas, ainda assim, seu ouvinte conseguirá, com um pouco de esforço, entender o que você quer dizer. Por isso, não sinta vergonha ou medo de falar errado e ser julgado. O julgamento dos outros você não consegue impedir, então para que esquentar a cabeça com isso? Errar a pronúncia não te fará menos capaz de aprender, muito pelo contrário, só erra quem tenta, quem se propõe a sair da zona de conforto. Até porque ninguém nasce falando. Pense numa criança durante o período de aquisição da linguagem. No início, ela irá apenas balbuciar algumas palavras, mas aos poucos conseguirá falar e ser entendida. Praticando a escrita, leitura. Quando estiver fazendo uma aula pela segunda ou terceira vez, ou seja, quando estiver repetindo uma aula já estudada, aproveite esse momento para fazer suas anotações. Use de preferência um caderno, monte seus próprios resumos. Nesse caderno, você poderá anotar, por exemplo, palavras e expressões idiomáticas para melhorar seu vocabulário, dicas de como você pode pronunciar alguma palavra com mais facilidade, regras gramaticais, entre outras observações que você achar pertinente para o seu aprendizado. Faça suas anotações de maneira organizada e não tome isso como sendo uma obrigação. Estude por prazer, faça disso seu hobby. Assim, será muito mais fácil aprender, eu te garanto. Segundo passo. Faça revisões periódicas das matérias estudadas. Use os resumos que você montou em seu caderno. E, se precisar, assista novamente à aula. Esse segundo passo é tão importante quanto, ou talvez até mais importante do que somente assistir às aulas. Já ouviu falar de memória de curto prazo? Seu cérebro guarda informações durante um determinado tempo e depois as esquece se essas informações não forem utilizadas com frequência. Quer um exemplo? Tenho certeza que você já estudou para alguma matéria na escola apenas para passar numa prova, e desde então não lembra de mais nada porque não precisa mais dessas informações. Se você não fizer as revisões, como terá certeza que realmente aprendeu o conteúdo da aula após um prazo de 24 horas, ou de uma semana, ou de um mês? Está lembrado do DDD? É no segundo passo que você mais precisará de determinação, dedicação e disciplina. Sugiro utilizar a técnica Pomodoro e da curva do esquecimento. Já tem vídeo no canal falando sobre isso. Mas como ninguém é de ferro, vamos para o nosso terceiro passo. Reserve algum dia da semana ou fim de semana para descansar. Estudar é importante, mas descansar também é. Tire um tempo para você, onde não envolva ter contato com a língua inglesa. Descanse sua mente e corpo, mas use o bom senso. Não é porque você pode tirar férias do trabalho ou da escola por 30 dias que você ficará todo esse tempo sem estudar. Recarregue suas baterias e depois volte no primeiro passo. Agora, para você que chegou até aqui, segue 2 dicas bônus para melhorar seu aprendizado. A primeira dica: evite ao máximo fazer traduções. Tente aprender o significado das palavras sem que necessariamente tenha que traduzir, pois a longo prazo você aprenderá a pensar em inglês. Ao seguir essa dica, você será capaz de manter uma conversa por muito mais tempo e de responder de forma mais natural, sem fazer longas pausas para traduzir o que você pretende conversar com a outra pessoa. Uma observação: se você é de nível iniciante, haverá momentos que talvez precise traduzir com mais frequência, mas não faça disso um hábito. Procure entender textos escritos em inglês pelo contexto. Use técnicas de leitura como skimming e scanning. Para o inglês falado,
Além do contexto, aprenda a interpretar a linguagem não verbal, tais como os gestos e entonação do falante. E a segunda dica: prefira estudar e fazer suas revisões onde você possa aprender de forma ativa e não passiva. Calma que eu vou te explicar. Esta é a pirâmide de aprendizagem desenvolvida pelo psiquiatra americano William Glasser. Não vou ficar explicando a teoria dele, vamos direto para o resultado das pesquisas que ele realizou. Se analisarmos essa pirâmide, veremos que nós somos capazes de aprender 10% de qualquer assunto quando lemos, 20% quando ouvimos, 30% quando observamos, 50% quando vemos e ouvimos, 70% quando discutimos com outros, 80% quando fazemos e 95% quando ensinamos aos outros. Ao estudar, não foque apenas em memorização, em decoreba, mas sim no que é sugerido na base da pirâmide de Glasser. Assim você será capaz de aprender e de assimilar qualquer assunto com mais facilidade e rapidez. E o melhor de tudo é que você não irá esquecer depois. Se você estuda inglês sozinho, sugiro que quando estiver fazendo suas revisões, que você tente explicar, ensinar a matéria para você mesmo. No início pode até parecer um pouco estranho, mas além de você poder praticar sua fala e ir perdendo o medo de conversar em inglês, já que não haverá ninguém por perto para te ouvir falar, será muito mais fácil aprender e pode até ser divertido. Quem diria que brincar de ser professor seria algo tão útil para você realmente aprender? E então, o que achou do método inglês passo a passo? Comenta aqui embaixo. E se você gostou dessa aula, não esquece de dar o like, de comentar e compartilhar, porque assim você ajuda o canal a crescer e o YouTube passará a te notificar quando tiver vídeos novos por aqui, beleza? A gente se vê então na próxima aula. Até lá, see you later. Bye!